Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Podei vos assentar. Quero glorificar a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, louvando a Deus juntamente com os irmãos. Estou aqui por graça e é por graça que chegamos neste lugar. Eu glorifico a Deus por permitir-nos estar aqui, e eu sei que é muito humilde isso que irei dizer, mas estar aqui é um cumprimento de promessa. Estamos aqui porque uma promessa foi cumprida sobre nós, e eu glorifico a Deus por isso. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, ao meu amigo Wilton, que nos chamou, que nos fez esse convite. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estarmos sobre este lugar. Ao pastor dessa igreja, que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Muito obrigado pela confiabilidade de permitirmos estar sobre este lugar. E compreendo eu que estamos em um culto com participação dos jovens. Deus colocou uma palavra no meu coração. Você que trouxe Bíblia, abra por gentileza, primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Glorifico a Deus por estar sobre este lugar, pois o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Todos acharam o texto? Diga amém. Que escrito está: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como escrito está: mas o justo viverá da fé. Eu sei que eu faço parte dessa assembleia, eu sei que nós estamos num culto de jovens, e por ser um culto com a direção da juventude, eu peço encarecidamente, se você puder e tiver comunhão com essa pessoa que está ao seu lado, olhe para ela e pergunte para esta pessoa: você tem vergonha de ser crente? Olhe para cá, escute-me por alguns minutos. Quero ser muito simples, muito rápido, muito breve. Quando nós iremos tratar sobre o termo epístola ou o termo carta, quando nós iremos falar sobre gramática, gramaticalmente esse termo epístola ou carta se divide em uma palavra chamada missiva. O que é missiva? Missiva são textos poéticos. A partir do momento que eu afirmo que missiva é um texto poético, eu posso afirmar que o texto que Paulo escreve, ele pode ser lido a uma igreja, a uma comunidade, a um certo povo, como também pode ser cantado a esta mesma comunidade. Quando eu digo missiva, texto poético, eu não digo que o conteúdo desta epístola ou desta carta é um conteúdo poético. Quando eu digo que esta carta, sendo um texto poético, não é de conteúdo poético, eu digo que aquilo que perpassa pelo meio dela é uma informação histórica que se refere à igreja primitiva ou à igreja do primeiro século, como nós conhecemos. Os irmãos compreendem que a partir do momento que nós compreendemos a respeito das epístolas, entendendo que o conteúdo dela é histórico e não tirando as suas profecias, porque mesmo elas sendo de conteúdo histórico, há profecias nessas epístolas. Ainda mais quando os apóstolos eles atribuem o termo "e nos últimos dias", aí está uma profecia dentro de um conteúdo histórico. Quando nós falamos sobre este conteúdo histórico, ou sobre a carta, ou sobre a epístola que está sendo escrita, nós precisamos entender como base de interpretação qual ano que ela foi escrita, quem a escreveu, aonde ele estava quando escreveu, qual era o pensamento dele ao momento de escrever e assim por diante.
Quando eu digo isso, eu entendo que é necessário entender o propósito daquilo que é escrito. Qual é o objetivo da carta? Porque a carta foi escrita de uma forma muito simples. As epístolas em gerais, ou paulinas e assim por diante, elas têm 4 objetivos simples para serem escritas, que é tratar a igreja. A igreja, através das epístolas, recebe um tratamento especial para a organização do templo, para a organização da adoração, para a organização dos cultos e assim por diante. Dentre estes são, como nós conhecemos, ética, que são os modos comportamentais de uma igreja ou de um indivíduo em devido lugar; morais, que são as disciplinas. Quando o pastor vem, acontece alguma coisa, o pastor vem, fica disciplina, são as morais da igreja. Nós também conhecemos como litúrgicas, aspectos litúrgicos, são as formas de andamento de culto e questões doutrinárias. Quando eu afirmo essa expressão doutrina, ela deriva-se de uma verdade. Verdade em hebraico é emet. Emet é aquilo que permanece no meio, no começo e no fim. Se eu dizer que uma doutrina é verdade, eu estou dizendo que esta doutrina, que é verdade, ela permanece desde o começo, desde o meio e vai até o fim. Como exemplo, nós sabemos a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é uma verdade. Verdades não caem por terra. A verdade é totalmente contrária da mentira. A mentira precisa contar uma atrás da outra para tentar desmitificar aquilo que é verdade, porém, a verdade no final sempre aparecerá. Doutrinas são verdades. Doutrinas, esse termo doutrina, a partir de alguns anos, nos concílios, vai ser chamado de dogmas. Dogmas são doutrinas, doutrinas são verdades. E eu lhe dou um exemplo desta verdade. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isto é uma verdade. O tempo não apaga esta verdade, porque passe céu, passe terra, a verdade do Senhor, que é a sua palavra, permanece para todos sempre. Glória a Deus. Então, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Esta é uma verdade, isto é uma doutrina e não cai por terra. A partir do momento que eu entendo que as epístolas são para tratamento da igreja, tratamento de forma ética, moral, litúrgica e doutrinária, eu compreendo que o apóstolo Paulo estará tratando referente a alguns assuntos dentro da epístola ou da carta que nós lemos. Se os irmãos compreenderem e se atentarem bem ao texto que acabamos de ler e de meditar, nós estaremos falando sobre uma justificativa do apóstolo Paulo, entendendo que a epístola ou a carta aos Romanos é uma das epístolas, ou é a epístola mais teológica de toda a Bíblia Sagrada. Compreendendo isto, o capítulo de número 1, eu entendo que se trata de uma justificativa. Justificativa de quê? O apóstolo Paulo está dizendo que ele recebe o apostolado pela graça de Cristo Jesus, que foi prometido desde a antiga aliança pelos profetas e assim por diante. É pela promessa que o apóstolo Paulo diz. Ele recebe o apostolado por uma promessa de que o Cristo viria, o acharia, o salvaria, e ele era escolhido. Assim que eu entendo que o apóstolo Paulo está dando a sua justificativa, dizendo sobre o seu apostolado e justificando porque não vai em Roma, eu compreendo que o capítulo de número 1 é uma justificativa de Paulo dizer o porquê não vai. Paulo, quando começa a escrever o versículo de número 13, do capítulo de número 1, da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre o porquê ele não foi até Roma, que nós conhecemos que era dirigida por Priscila e Áquila. O apóstolo Paulo não vai até Roma porque ele é impedido pelo Espírito Santo. Não só uma vez, o apóstolo Paulo já foi impedido diversas vezes pelo Espírito Santo de ir a algum lugar. Os irmãos se lembram do capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo queria mudar o seu destinatário
porém, ele diz que foi impedido pelo Espírito Santo de ir. E o apóstolo Paulo, ele até diz, de uma forma muito simples: muitas portas me abriram, porém, os meus adversários estavam me esperando lá. Eu compreendo que há momentos, e isso daqui serve para toda a vida, para todo o âmbito de vida, que vai ser necessário que portas se fechem. Vai ser necessário que portas se fechem. E isso, por mais que doa, por mais que seja um confronto à nossa mente, realmente acontece. Portas se fecham para um propósito. Deus, em tudo que faz, Ele tem um propósito. Em tudo que Deus irá fazer, tem um propósito. E por que se preocupar quando é impedido pelo Espírito de atravessar uma porta, já que Cristo é a porta, Cristo tem a chave da porta, Cristo bate na porta, Cristo abre a porta, e o que Ele abre, ninguém fecha, e o que Ele fecha, ninguém abre. A nossa preocupação não é com portas, uma vez porque, já que a mente do apóstolo Paulo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não ando por onde eu quero. Portas se abrem, portas se fecham, porém, aonde eu for, não vou eu, Cristo vai por mim. Aonde eu vou, não vou eu, Cristo anda por mim. Aonde eu olho, não olho eu, Cristo olha por mim. O que eu penso, não penso eu, Cristo pensa por mim. A vivência do apóstolo Paulo é Cristo. A imagem ou a imitação do apóstolo Paulo é Cristo. A carta aberta que revela o que tem dentro dele é Cristo. Somos um espelho que reflete de glória em glória a imagem de Cristo Jesus. É isto que reflete a vida do apóstolo Paulo. Então, compreendendo isto, o capítulo de número 1 é uma justificativa do porquê ele não vai. Ele não vai porque ele é impedido. O desejo do coração dele é ir compartilhar com os irmãos o dom gratuito de Deus que nós conhecemos, que é a salvação de Cristo Jesus, que é dado pela fé e não pelas obras. Porém, todo salvo tem boas obras, porque sem obras a fé é morta. Recebendo a salvação pela fé, o apóstolo Paulo disse: eu queria ir, mas eu não posso ir. Eu queria estar, mas eu não posso estar. Eu queria ir até vocês, congregar com vocês, compreendendo que a igreja aos Romanos, ela não era uma igreja em um cenáculo que se adorava no terceiro andar. A igreja de Roma era de casas em casas, com poucos irmãos que congregavam lá. E o apóstolo Paulo disse: eu queria ir, eu queria estar, mas eu fui impedido pelo Espírito Santo. Compreendo que isto que o apóstolo Paulo está falando deriva-se ao que ele trata no versículo de número 16, uma vez porque o versículo 16 e o versículo 17 estão em uma classificação especial do texto que nós lemos, que é o capítulo de número 1. E por quê? Se os irmãos compreenderem e se atentarem bem ao texto, o que o apóstolo Paulo irá falar do versículo de número 1 ao versículo de número 15 se trata de uma justificativa. Após o versículo de número 18, se trata sobre a decadência do pecado. Então o apóstolo Paulo, ele não explica o porquê disse de não se envergonhar. Ele não explica o porquê dizer que não se envergonha, nem antes e nem depois. E aí que entra o nosso quebra-cabeça, porque se o apóstolo Paulo, ele não está explicando o porquê não se envergonha do evangelho, ora, em primeiro ponto, é estranho, porque todo tímido, ele tem a tendência a ser omisso. Todo tímido gosta de sentar no fundo da igreja. Todo tímido não gosta de oportunidade. Se você chamar, você vai ver na cara dele que ele é tímido. E não precisa falar que é. As atitudes revelam. Mas qual é o intuito? Já que a atitude de Paulo não é de vergonha. A atitude de Paulo não é de escarnecer. A atitude de Paulo não é de negação a Cristo. Não tem o porquê
que Paulo justificar o dele não se envergonhar, já que a vida dele reflete Cristo. Ele mesmo disse: carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. É estranho alguém dizer que não se envergonha, talvez é porque chega algo a ele dizendo que ele não foi a Roma porque ele tinha vergonha de pregar. E alguns dizem, 3 pesquisadores muito conhecidos dizem que o apóstolo Paulo não foi porque o apóstolo Paulo não queria combater o pensamento grego dentro de Roma, porque Roma era política romana, pensamento grego. Então, se Paulo fosse, Paulo teria que debater filosofia, mas não funciona, não cabe aqui. A outra suposição que dão é que o apóstolo Paulo não foi, e permita-me a expressão, em nome de Jesus, permita-me, porque Roma era a fossa da iniquidade. Só para os irmãos perceberem o nível de pecaminosidade que havia dentro de Roma. A idolatria aberta, a idolatria que era praticada ao ar livre e assim por diante. Então disseram que Paulo não foi por causa dessa idolatria, mas isso também é só suposição. Uma que nós concordamos e que é mais cabível ao contexto do apóstolo Paulo é a história que se narra desde a história da igreja no seu oculto sobre os imperadores de Roma. Permita-me dizer, e não se canse em nome de Jesus, eu quero ser muito rápido. No ano 19 depois de Cristo, surge um rei chamado Tibério, o imperador Tibério. Ele se assenta à cadeira romana e Tibério, ele compreende que romano e judeu não se bate. Judeu, romano não se conversa, uma vez porque judeu deve e paga impostos a Roma. Então, sendo assim, Tibério sabe que judeu e romano não se bate. Após os 400 anos do período interbíblico, os irmãos conhecem, há uma divisão entre judeus e asmoneus. Tibério, no ano 19, baixou o decreto: os judeus e os asmoneus podem migrar para dentro de Roma. Migrando para dentro de Roma, os romanos eles são totalmente idólatras. Então, quando eles migrarem, eles podem ter liberdade religiosa da forma que eles quiserem. E os judeus têm o hábito de trazer uma nação a eles, se tornando judia, com o proselitismo que nós conhecemos, que é quase igual ao batismo de imersão, aonde alguém que não é judeu, para se tornar judeu, passa pelo proselitismo e se torna judeu, entre aspas. Sendo assim, a partir do momento que os judeus migram para dentro de Roma, a história nos conta que os romanos aceitam a fé judaica. Eles passam pelo proselitismo, e a história diz sobre uma mulher chamada Fúvia. Fúvia, ela pretende doar uma oferta para os judeus, e a oferta que ela doa àqueles judeus, 4 romanos que não eram judeus pega a oferta daquela mulher e fogem para fora da cidade. Sabe o que é interessante? É que aquela mulher chega em Tibério e diz: Tibério, 4 judeus, que não eram judeus, mas eram romanos, pegaram a minha oferta, eu doei para eles de caridade e foram embora da cidade. Tibério baixou o decreto: expulsão dos judeus para fora de Roma. Compreendeu? Pelo erro de 4 pessoas, 60 mil sofreram as consequências. Pelo erro de 4 pessoas, uma nação sofre a consequência. Pelo erro de 4 pessoas, uma família sofre as consequências. Eu lhe faço uma pergunta e não me responda, mas quais são as suas atitudes sobre este lugar? Como anda a sua vida? Você está andando conforme a palavra de Deus? Os seus passos estão sendo guiados por Cristo? Cuidado, porque a colheita, ela nunca foi obrigatória. A colheita nunca foi obrigatória, mas uma hora a conta chega. E quando a conta chega, é difícil de pagar. Os judeus, após receberem as consequências, o problema da consequência é que ela vem com uma taxação. Então, por onde um judeu passava, alguém olhava e falava assim: está vendo aquele judeu? É ladrão de oferta. Aonde aquele judeu vai? Ele vai para roubar oferta. Sabe, judeu, ele sai da casa dele às 5, 5 e meia, 6 horas para ir no culto, só para roubar oferta. Porque teve uma consequência pelo erro de 4 romanos. A partir que os anos se passam, a história diz, no ano 49, Tibério morre.
vem Cláudio. Cláudio, quando se assenta, Cláudio baixou o decreto: judeu pode voltar para dentro de Roma. Só que estes judeus, no ano 49, não eram só judeus, eles já eram convertidos ao cristianismo. E coisa boa é crente convertido a Cristo, irmão. Ainda mais aqueles que pegaram a inauguração da igreja em Atos 2, porque era tanto poder, que quem olhava falava assim: eles estão embriagados, olha o barulho que eles estão fazendo. Permita-me, barulho não, barulho é o que faz lá fora. Aqui dentro, isso se chama adoração ao nome de Jesus. Eles fazem muito barulho. O problema é que quando eles entram em Roma, o Cláudio observa que o povo está indo com muito poder, com muita autoridade, anunciando o nome de Jesus. E qual é o problema? O problema é que o Cláudio está olhando e está dizendo: olha, agora são 8 horas da noite, o povo lá fora está querendo dormir, está querendo descansar, mas tem alguém lá no setor 31, Hermelino Matarazzo, que não para de levantar as mãos e dizer glória a Deus, e dizer aleluia. Então o que Cláudio faz? Cláudio baixa o decreto: agora não tem liberdade religiosa, depois das 8, não fala mais nada. Cláudio entra do templo e diz assim: ora baixinho no teu lugar, não atrapalha quem está do teu lado, não levante as suas mãos, não diga glória a Deus para não atrapalhar a concentração do outro. Porém, o apóstolo Paulo atravessa com a palavra que sai da boca dele a barreira do tempo e vem aqui e diz: nós estamos neste lugar pela graça de Cristo Jesus. E mesmo que jovem, senhor, senhora, o mundo queira calar a voz da igreja, nós levantaremos as mãos e iremos dizer que não nos envergonhamos do evangelho de Cristo, porque o evangelho é poder. Me escute por alguns minutos e eu encerro e concluo. Este evangelho, ele pode dar um carro, mas o intuito dele nunca foi carro. Permita-me, irmão, permita-me. Este evangelho tem poder para dar. O que é casa para Deus? Casa não é nada para Deus. Deus tem poder para dar casa, Deus tem poder para dar carro, Deus tem poder para abrir porta, Deus tem poder para fechar porta, Deus tem poder para curar, Deus tem poder para matar, Deus tem poder para levantar, Deus tem poder para derrubar. E o que é isso para Deus? Mas não confunda a casa com o evangelho, não confunda a porta com o evangelho, não confunda carro com o evangelho. Evangelho não é carro, evangelho não é iPhone, evangelho não é casa. O que é evangelho? Evangelho é poder. Oh glória, oh glória. Evangelho é poder, poder para salvar, poder para curar, poder para ressuscitar. Glória, glória. E o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho. E quando ele diz que não se envergonha, é afirmativo. Eu não me envergonho porque eu ouvi falar. Eu não me envergonho do evangelho, é porque eu sei o que é evangelho. Adriel, aí está um problema. Tem pessoas que sabem o que é Facebook, sabem o que é rede social, mas não sabem o que é evangelho. Sabe o que é dinheiro, muito dinheiro. Quem não sabe, sabe o que é marketing, sabe de tudo, porém não sabe o que é evangelho. É por isso que tem gente que quando chega aqui e o pregador, o pastor, o obreiro fala: irmão, vamos adorar. Este crente fecha a cara de um jeito e não gosta de dar glória, porque se envergonha. Ele tem vergonha de dizer glória a Deus, ele tem vergonha de dizer que Jesus salvou ele, ele tem vergonha de dizer que é salvo pela graça. É porque tem uns que chegam por sorte igual Matias, a sorte cai nele, é ele. Mas quem é escolhido pela graça igual Paulo, que é encontrado na beira do caminho, que foi encontrado lá no... ele não tem vergonha de anunciar, ele não tem vergonha de pregar,
E eu lhe faço uma pergunta: é sério mesmo que você tem vergonha de quem morreu por você naquela cruz? É sério mesmo que você se envergonha de quem colocou coroa, de quem carregou madeiro, de quem foi pregado a mão direita, a mão esquerda, os pés? É sério mesmo que se você se envergonha? Eu creio aqui nesta noite que Deus levanta uma geração que vem a céu, que vem a terra, que vem inferno, mas glória, glória. Pegue na mão deste crente, pegue na mão deste crente. Isso, me ajuda, pega na mão desse crente. Dá uma sacudida nele aí, dá uma sacudida nele aí. Pergunta para ele: é verdade mesmo que você tem vergonha de quem sofreu por você, de quem apanhou por você, de quem... Glória. Dereite canto, deremenense como nurgia. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. E Ele está procurando verdadeiros adoradores, que não se envergonha do Evangelho, que não nega, que não para, que prossegue para o alvo. Que glória! É neste Evangelho, o Evangelho da morte do inocente, o Evangelho daquele que não era culpado, mas levou a culpa. De como núvia, dereite como no reba. Eita, mistério, 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 mistério. Deus está falando ao meu coração aqui, mistério, rei. Ai, Jesus, ai, Jesus. É neste Evangelho que se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Porque o justo viverá da fé. Você quer ver o que é um justo viver da fé? Aqui eu encerro. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou a um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Sequíssimo quer dizer que a morte já passou ali há muito tempo. Eu estou pregando para alguém que está assim. Canto, De pele foi para carne, de carne foi para nervo, de nervo foi para osso, e de osso se rachou. Te canto, remenência. Só que aí Deus pega um justo e põe no vale. Ô, coisa boa, é justo no vale, pastor. Porque Deus coloca ele lá, fala: anda, 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 anda. O que você vê? Eu vejo osso. É muito osso. É osso. Está muito seco. É porque você está vendo com os olhos. A fé não é vista. A fé não é visível. A fé não é aquilo que eu vejo. A fé é o que eu não vejo. O que você vê? Eu vejo o osso. Mas vai chegar uma hora que o Pai olha para o justo e diz: poderão viver estes ossos? O justo olha e faz assim: Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia. Ele para de olhar com os olhos
e enxergar com os ouvidos. Vou dizer de novo. Ele para de olhar com os olhos e enxergar com os ouvidos. Porque já que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, Senhor Jeová, tu sabes, já que é pela fé, filho do homem, profetiza, 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 profetiza nesse vale, que de morte vai para a vida, que de ossos vai para o exército, para glória. Levante as mãos, levante as mãos. Eu sinto graça de Deus aqui, eu sinto graça. O céu está dizendo à tua alma que hoje eu não perco você, eu não abandono você, eu não deixo você. É pela graça, é pela glória. Foi pela graça que eu te achei, foi pela graça que eu te salvei, foi pela graça que eu entrei naquela favela, te tirei de lá, te dei ouro, te dei prata, te dei glória. Ai. Foi pela graça. Permanece como nuvem, entre como nuvem, reminuci teremanati canto. Promi entre como nuci, remaio penerti canto. Ele entre como nuvem, remirte como seba. Entre. Te diz o Senhor sobre este lugar: eis que eu abro uma porta perante ti nesta casa. Aquilo que teus olhos não podem ver, veja com os teus ouvidos, pois a porta que eu lhe abro, inimigo não vê. A porta que eu lhe faço passar, teu inimigo não enxerga. Te diz o céu sobre esta noite: passa pela porta que eu te abro. Se coloca de pé, se coloca de pé. Eu entrego no tempo que me foi dado. Entre. Não nega, não te corrompa, canto. Entre como no remaite, não te corrompa, te diz o Senhor. Eu quero convidar a você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que está aqui, e eu vou especificar bem, está dentro da igreja, mas está afastado de Deus. Você só pode mentir para mim e para quem está à sua volta, mas para você e para Deus você não mente. Eu quero convidar você que está dentro da igreja, mas afastado de Deus, a levantar a sua mão. Eu quero lhe conhecer. A levantar a sua mão. A levantar a sua mão. Eu quero lhe conhecer. Deixa eu colocar o óculos, senão ele não chega. Eu quero lhe conhecer. Ah, irmão, eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Você não ora há um mês, há 2 semanas, há 1 semana. Não minta para você mesmo. Eu quero convidar você que está afastado de Deus a levantar uma mão aqui neste lugar. A levantar uma mão aqui neste lugar. Não tem? Eu quero convidar alguém que sente a necessidade de receber uma oração.
Eu quero convidar você aqui agora. Vem aqui à frente. Nós oraremos por você. Vem. Eu lhe espero. Tem mais, vem, tem mais, vem, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. Isso, sai do teu lugar e venha. Vem, tem mais. Deus te sustentará com as suas mãos. Eita, te canto, rei. São só eles? Se tiver mais, eu insisto. Vem. Se não tiver, estende a mão para cá, igreja. Estende a mão para cá. Eu quero ouvir vocês orando. Ore por elas. Ore por elas. As irmãs batizadas com o Espírito Santo, me ajudam aqui. Se tem jovem que não é batizado com o Espírito Santo, se prepara. Começa a abrir a boca agora. Derema, Eva, remenente como Núrgia. Jesus é o Senhor que dá livramento, é o Senhor que livra de acidentes, é o Senhor que guarda, é o Senhor que abre. Quando vai te canto, reneremenenciar, como nuvem, te diz o Senhor sobre esta noite: eis que eu sou teu renovo, te diz o céu, eu te encho com a minha glória. Eu te livro da garra de Satanás, te diz o céu, te guardo da armadilha, te livro do laço, quebra a corrente, quebra a cadeia. Ele está quebrando o arco aqui nesta noite. Ele está quebrando. Deus, estamos crendo em tua palavra, acreditando que o Senhor é fiel e a tua verdade permanece para sempre. Pai, seja com os teus filhos e com tuas filhas.